O Max pinçou algumas coisas dos anos 60, 70, e a gente tem que entender que nos anos 60, os jovens que estavam começando a fazer o trabalho de arte levaram uma cacetada na cabeça em 64. A gente vinha de um otimismo muito grande plantado pelo governo de Juscelino. 60 se inaugura Brasília. Quer dizer, a gente estava... E aquilo foi um baque muito grande. Nós estávamos... É importante dizer o seguinte, nós, os artistas que tinham 22, 21, 22, 23 anos, quando nós começamos, nós éramos absolutamente informados de tudo o que estava acontecendo no mundo. Nós sabíamos tudo sobre o Grupo Cobra, tudo sobre a nova figuração francesa, tudo sobre a pop art americana, tudo sobre De La Vega, Berni, os artistas argentinos. Nós tínhamos muita informação e tínhamos pouco espaço de trabalho. Eram pouquíssimas galerias. E o trabalho, na verdade, nesse momento, a gente não se revolta, mas resolve dar um corte na trajetória que estava sendo levada pela arte no momento. Nós temos o maior respeito, nós somos filhos do movimento neoconcreto, do movimento concreto. Nós somos filhos também dos expressionistas abstratos dos anos 50 e começo dos anos 60, mas a gente achava com 22 anos que não era possível que a gente não misturasse a vida real com o trabalho. Quer dizer, a ideia de um espaço ideal, separado, onde a experiência de artes visuais fosse uma experiência intelectual, um campo independente, para nós era insuportável por causa da ditadura. E a gente resolveu, então, sujar o trabalho, no sentido literal, misturar a vida real com o trabalho. E essa nova figuração vai trazendo para dentro do trabalho questões que eram como a fome. Quer dizer, eu acho que o artista tem dois problemas. Se apresentam a ele dois problemas quando ele acorda de manhã. O primeiro problema é o seguinte: sobre o que eu vou falar. Em seguida, se por acaso vem uma luz e a intuição dele diz, vou falar sobre isso, vem o segundo problema. Como que eu vou falar? Portanto, toda a parte de técnica, de estilo, vem dessa segunda pergunta. Como que eu vou falar? Então você escolhe, tenta escolher, experimenta a forma que mais você acredita que pode ser mais eficaz para discutir o assunto que está no seu interesse, que você acha que pode ser do interesse para dividir com os outros. No caso meu e de alguns artistas da minha geração, não somos artistas solipsistas. Quer dizer, no meu caso, eu, por exemplo, não sou assunto do meu trabalho. O assunto do meu trabalho é o mundo, uma tentativa de entender esse mundo, tentativa de entender as possibilidades que a capacidade de ver pode ajudar no sentido de criar instâncias maiores. Há uma diferença entre cérebro e mente. Mente é uma coisa que entra a alma junto. Então, alguma coisa que possa ajudar a alma a ter descobertas. Eu tenho falado muito isso, e talvez seja interessante repetir.
a nossa visão dos nossos predicados é a menos poética. Porque você, quando é criado desde pequeno, você usa o olho para perceber o perigo, reconhecer as pessoas, não tropeçar nas cadeiras. Para você tornar o olhar uma coisa poética, é com a inteligência. Você tem que ensinar o teu olhar a ser poético, a ver o invisível que está atrás do visível. O visível que nós temos é tudo onde a luz, fisicamente, é uma opacidade que a luz bate e você consegue perceber. Mas não é só isso, né? Esse invisível por trás é que talvez seja o caso. No caso dessas, vou pular para essas pinturas que estão aqui, que são telhados. É como se você pudesse estar deitado no chão. Você tem um telhado opaco, mas a tua capacidade de voar faz com que você veja através. Então, esses trabalhos aqui dos telhados são monotipias de telhados literais. São telhas que eu monto no ateliê, imprimo com pigmentos, com óxido de ferro, com carvão, e depois tento ver através dele o que é possível, no sentido de criar uma instância de transparência que supostamente um telhado não teria. Então, todo trabalho de arte é um exercício de introjeção, acho eu. Eu não sou dono da verdade, e eu durante muitos anos, fiz um trabalho sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, porque eu moro lá, e o Carnaval é um ritual popular, mais do que uma festa popular, onde as pessoas podem revelar a sua capacidade criativa, além de se divertir e de enlouquecer e de exorcizar a vida normal, é também a possibilidade, é um momento de catarse e é um momento onde se interrompe certas regras muito rígidas e que você pode romper e conversar sobre o real de uma forma mais criativa. Né? Tem uma foto lá de 3 pessoas com a palavra poder, 3 negros com a palavra poder escrita no peito. Era um momento um enfrentamento do mundo. Na verdade, aquilo é um comício, onde o sujeito escreve no peito o que ele está sentindo. E isso aí, os artistas populares foram, para mim, um grande ensinamento. Nós temos no Brasil uma pleiade grande de artistas muito bons. Temos artistas de toda a gama. E isso faz do Brasil um caldeirão que a gente pode, cada um, pensar de lá o que fala para a sua alma, o que fala o que ele prefere. Eu adoro contar uma história, porque das escolas de samba do Rio de Janeiro existe uma escola que não é a minha escola de coração. Minha escola de coração é a Portela. Mas o Acadêmico do Salgueiro tem um abre-alas. É importante dizer que o Acadêmico do Salgueiro foi a escola de samba que recebeu todos os alunos da Escola de Belas Artes, como Fernando Pamplona. E que foram revolucionários no Carnaval do Rio de Janeiro, que puderam levar para o Carnaval de rua as coisas que vinham da Escola de Belas Artes. Por exemplo, antigamente, a minha escola, a Portela, era uma escola de desfile que era uma pequena fileirinha, era uma coisa baixinha, pequena, que eu acho maravilhoso, mas era uma coisa pequena. O Pamplona criou as alegorias de mão, levou a coisa para o ar. A escola começou a subir. Aquele espetáculo ganhou o tamanho de hoje através do trabalho de artistas como Fernando Pamplona. E o Salgueiro
Tem um abre-alas que diz o seguinte: Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Acadêmicos do Salgueiro, pede passagem. Nem melhor, nem pior. Apenas uma escola diferente. É onde eu me coloco. Eu acho que numa discussão sobre... Porque há uma tendência de... Não existe o melhor artista brasileiro. Nunca existiu. Existe o que você mais prefere. Porque, graças a Deus que não tem o melhor artista brasileiro. Porque está aberta a porta. Eu fiz uma exposição há pouco tempo com um jovem... e chamei um jovem artista para fazer o texto do meu catálogo. E a conversa se chamou o seguinte: conversa de um jovem artista que está chegando com um velho artista que não está saindo. Né? Porque as gerações vão se sucedendo, são novas ideias que são... A gente está aprendendo com novas experiências, as experiências performáticas agora. Uma artista como a Reale, por exemplo, que foi agora para Veneza, as experiências das performances são... eu sou um pintor, mas não tenho nenhuma recusa a essa ação. Principalmente um cara que ficou anos no carnaval, que é a maior performance coletiva que se tem notícia, né? Bom, então, vamos dizer assim, para falar um pouquinho, para explicar um pouquinho a forma com que eu atuo. Tem um pequeno texto que eu escrevi ali na parede, espero que não seja piegas demais, mas o meu trabalho se alterna entre olhar para dentro e olhar para fora. O trabalho de um artista se alterna entre olhar para dentro e olhar para fora. Olhar para fora e olhar para dentro. Ver pensando, pensar vendo. E aí produzir a partir disso. Então eu tenho basicamente dois troncos principais da produção. Um que é o trabalho do ateliê, que são essas pinturas, por exemplo, que estão aqui, que são mergulhos para dentro de mim mesmo, pensamentos, coisas que eu acho que podem se tornar encantamentos para o olho, uma coisa que pode acender o olho. Como eu disse no pequeno texto, às vezes a gente trabalha para acender o cérebro, para dar um toque no cérebro do espectador, do meu irmão, que vai ver. E outras vezes a gente trabalha para acalmar o coração. A ideia de um novo uso para a beleza preside o trabalho. Uma beleza que não seja complacente, uma beleza que não seja corrompedora, uma beleza que não negue o real, uma beleza que tenha a totalidade da vida. Há beleza no trágico, há beleza no grave, como há beleza num pequeno gesto, numa pequena coisa. Então tem o meu trabalho se divide nesse trabalho do ateliê e um outro trabalho de artista viajante, que é o olhar para fora, andar pelo mundo. Eu tenho andado muito, muito. A coisa ficou mais clara quando eu percebi, quando eu fui para a missão de São Miguel, no interior do Rio Grande do Sul, as missões jesuíticas, que eu acho que é uma visita. A gente não sabe o que tem no Brasil. É impressionante, né? Vou fazer um pequeno parênteses. Em 1970, durante alguns anos eu concorri ao prêmio de viagem ao exterior do Salão Nacional de Belas Artes e do Salão Nacional de Arte Moderna, e não consegui ganhar nunca. Um dia, em 1959, eu recebo um convite para fazer um painel para a loja da Varig no Champs-Élysées, em Paris. Foi o meu prêmio de viagem ao exterior. E eu queria fazer alguma coisa que fosse brasileiro, sem ser piegas, sem ser ilustrativo, sem ser...
Eu adoro artesanato brasileiro. Mas há uma diferença, e a gente não pode ter medo dessa conversa, há uma diferença entre arte e artesanato. Tem arte no artesanato e tem artesanato na arte. A diferença é o projeto. O projeto do artesanato é tornar cada vez mais a mão exímia, capaz de repetir aquela operação cada vez melhor. Essa é a operação do artesanato, que tem arte nisso. A operação da arte, que usa o artesanato, usa a habilidade manual também, é uma atividade inteligente. É descobrir, é fazer o que não foi feito. É fazer um novo no dia seguinte. É tentar não repetir. Tentar achar uma revelação nova. Essa é uma diferença. Quer dizer, artesanato é o campo da mão, da habilidade. E arte é do campo da metafísica, da inteligência, da intuição. Usa a mão, usa o artesanato, mas não é fundamental. Quer dizer, eu vou usar, por lembrar, Miró. O velho artista, hábil pra caramba, genial artista, quando viu que a mão direita estava muito hábil, começou a desenhar com a mão esquerda, para ter dificuldade. Porque essa facilidade para ele parecia uma traição. Então ele começou a tentar desenhar, porque daí ele recobrava uma dificuldade que é uma forma de pensar enquanto faz. Então, nessa ida, por exemplo, eu comecei a ficar mais... Quando eu fui ver a missão de São Miguel, e a gente não sabe, não se ensina nas escolas. Não se ensina nas escolas que a gente teve um apogeu de arquitetura. Quer dizer, gente que veio, músicos que vieram de Viena, arquiteto de Florença, ensinando os guaranis no sul do Brasil, e eles aprendendo tudo, construindo violino, violoncelo, construindo cravo. Os índios construíram cravos, construíram violinos, construíram violoncelos e tocaram esses instrumentos e cantavam. E a forma quer dizer, no caso, essa catequese dos jesuítas do sul do Brasil, da Argentina e do Paraguai, foi tão assim interessante que eles são os responsáveis que a língua guarani está viva até hoje. Foram eles que passaram para a escrita uma linguagem que era simplesmente fonética. Eles escreveram a língua guarani. Eles aceitaram os guaranis. Eles estavam construindo um país comunista cristão nos 29 povos das missões. Essa tentativa de mudança de paradigmas, onde a comida era de todo mundo, foi uma experiência real e que gerou impressionantes produções de arte, não só na área da escultura, como na construção da igreja de São Miguel e as outras igrejas que estão lá. Então, os nossos índios, a gente tem aquela ideia que toda a nossa herança indígena é de arte plumária, ou que trabalha com semente, ou de coisa. Não. Nós temos uma arquitetura gigantesca que foi feita lá. Essa visita lá me motivou. Quando eu fui a São Miguel, e fui 2 vezes a São Miguel, e produzi um trabalho grande lá, a partir de São Miguel, que não é uma representação de São Miguel, mas usando vestígios, existe uma vida interna entre aquelas pedras destruídas, derrubadas, da destruição da catedral. Existe uma vida que está interna nas pedras. Aquilo não morreu, tem um zumbido ainda lá. E eu resolvi ir para a Capadócia. Porque a Capadócia, lá era o cristianismo primitivo dos guaranis no Brasil. E na Capadócia, o cristianismo primitivo real. Quer dizer, os capadócios eram
um povo que recebia muita influência de São João e São Paulo, recebia as cartas de São Paulo e São João para eles. Eles tinham uma igreja, e estou falando isso durante a vida de Cristo, durante a época de Cristo. E eles tinham uma vida muito perigosa por causa das hordas de bárbaros, as hordas que passavam por lá. E então eles tinham cidades subterrâneas e tal. E aquilo vou lá ver. Eu vou lá ver isso. Eu vou lá ver isso. E é interessante porque depois da crucifixão e da ascensão de Cristo, São João e Madalena vão para a Capadócia, São Paulo vai para a Capadócia, a Virgem vai para Éfeso, fica no começo da Turquia, em Éfeso, não vai para a Capadócia. Então, esse lugar é um lugar muito louco. E é um lugar muito interessante porque as pessoas que vão para lá são pessoas que não são pessoas com interesse religioso, literalmente. São ciclistas judeus, mas são pessoas que estão interessadas num lugar que tenha uma vibração densa. Então é um tipo, não tem nenhuma loja, não tem shopping center, não dá para comprar camisa, não dá para comprar nada, a não ser ver a história. Lá tudo passou por lá. É o caminho da seda, é uma história. Então eu fui ficando motivado a fazer esse tipo de viagens e produzir trabalhos. Eu trabalho com lenço de bolso, principalmente, cuja origem seria o sudário de Verônica. Um lencinho de bolso, que é uma tela de um artista viajante, em onde eu imprimo coisas e vou trazendo para dividir com os meus conterrâneos. Né? Então as exposições são feitas para mostrar isso. Porque e isso é que é importante, e para isso existe arte, há uma coisa que está nas frinchas, no quase nada. E é isso que a arte tenta revelar. Quer dizer, um tipo de arte como a que eu faço. É evidente que eu não sou idiota, que eu percebo que o Davi de Michelangelo é uma coisa espetacular. É evidente que eu vejo que os quadros do Turner, que são precursores do impressionismo, são coisas impressionantes. Agora, o Turner se amarrava no mastro dos navios para tomar a tempestade na cara, para poder produzir aquilo. Porque não era uma coisa vista de fora, de pintar aquilo que eu estou vendo lá, é aquilo que eu estou vendo aqui. Quer dizer, esse esforço, na verdade é o seguinte, eu sou um artista que produzo coisas, mas eu sou um espectador de arte. Eu vejo arte. Eu vou às exposições dos meus colegas, eu viajo para ver coisas. Eu acho que é uma forma de ver uma frincha da história da humanidade que é menos bárbara do que o jornal. Eu acho que nós precisamos desenvolver o nosso lado sutil para poder... Quem não conhece o bom não vai poder defender o bom. Quem não conhece o bem não vai poder defender o bem. Então esse é um dos trabalhos que é um dos trabalhos da arte e que é parte da política da arte. Então lá nos anos 60 foi isso que nos moveu, quer dizer, misturar a vida real com o trabalho. E eu acho que olhando para trás assim, eu acho que os trabalhos foram mudando de cara, claro, né? Foram mudando de cara porque eu tenho horror à repetição, pessoalmente, quer dizer, não dá. É uma coisa que me enjoa. Então eu vou mudando.
vou mudando, mas eu acho que tem um canal, um cerne, uma linha mestra que eu acho que eu tento perseguir, que é essa ideia que é uma forma de conversar com os outros numa língua que não precisa ter palavras. É isso.